Atenção, gente, coloca aí na tela do YouTube para mim a sequência final de jogos de cada equipe que está disputando o acesso para a Série A do Brasileiro. Atenção, o Avaí, ele ainda pega, o Remo, né? Pega o Avaí fora de casa, pega o Goiás em casa. Os dois jogos da equipe do Remo. O Coritiba, ele tem o Atlético em casa e ele tem o Amazonas fora de casa. O time da Chapecoense pega o Volta Redonda fora de casa, Volta Redonda praticamente rebaixado para a Série C, e encerra com o Atlético em casa. Ou seja, mesmo com a derrota, a Chapecoense está muito viva. Muito viva a Chapecoense, não está fora da disputa não. O Novo Horizontino tem o Goiás fora de casa e o CRB em casa. O Goiás tem o Novo Horizontino em casa e o Remo fora de casa. A sequência do Goiás é terrível também. Atlético Paranaense, para mim a sequência mais tranquila. É o Atlético que está na Série A. Pega a Ferroviária fora e encerra com a América em casa. Se bem que o América hoje complicou a equipe da Chapecoense, né? E o Criciúma tem o Botafogo de Ribeirão Preto em casa e encerra com o Cuiabá fora de casa. O povo é maldoso, né, bicho? O que foi, Matheus? Acabei de fazer o Pix pro Leandro aqui e ele me manda mensagem. Fala pro cara de lontra que o Remo sobe e o Goiás não. Ah, meu Deus. Acabou de fazer o Pix. A gente tá colocando uma pizza na sua casa, a gente tá colocando dinheiro na sua casa, na sua residência. E você tá enchendo o saco, Leandro. Cancela esse Pix aí, Matheus. Já foi. Cancela esse Pix aí. Bicho, mostra aí, pelo amor de nisso, Deus, Pedro. Cadê o comprovante? Coloca aí pra gente na tela. Tá aí, ó. Leandro, alguma coisa, valor de R$100, foi feito às 9h39 da noite. Obrigado a todos que participaram. O Juninho mandou R$10 pra gente, ouvindo aqui em Curitiba, Coxa campeão. Abraço a todos. Ô, Juninho, obrigado pela audiência, viu, fera? 74 Alô, mil, outro Pix. Quanto? 74, né? É. Perfeito. Matheus, e aí? Como que fica essa briga pelo acesso, essa briga pelo G4, agora sim, faltando 2 rodadas pro final da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Cara, eu ainda vejo a equipe da Chapecoense como favorita para o acesso, né? É evidente que quando joga dentro de casa, tem jogador que treme, tem jogador que sente a pressão, mesmo que seja a torcida apoiando, empurrando, o jogador acaba sentindo, né? A perna treme em algumas situações. Então, a equipe da Chapecoense ainda vai jogar contra o Volta Redonda. É um jogo mais fácil do que o América, mas não será fácil. Mas será um jogo mais fácil, tecnicamente falando. E aí depois vai pegar o Atlético na última rodada, que é um jogo que eu acredito sim que a equipe da Chapecoense vá vencer também. Então, não tem nada perdido. E a consequência de tudo isso é que eu acredito ainda na Chapecoense. A quarta vaga é uma grande briga, é uma grande luta, onde ficará mais claro para mim na outra rodada. Ô Tim, é uma briga intensa, cara, e nesse momento eu não tenho coragem de apostar aqui em ninguém. Eu acho que o Goiás está muito vivo, e o Goiás tem alguns elementos que eu acho que pesam nessa reta final. Quais elementos? Questão da camisa, questão de fazer um jogo, um confronto direto contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino em casa, acho que pesa também, se bem que o Goiás não tem tido boas atuações jogando em casa, mas enfim, acho que pesa. Outro ponto que pode pesar para a equipe do Remo. O Remo tá jogando um bom futebol. Para mim, dessas equipes aí, da parte de cima da tabela, nesses últimos jogos, a única que tem me agradado é o Remo. O Atlético Paranaense melhorou um pouquinho, mas o Remo, para mim, joga mais bola que o Atlético Paranaense. Desperdiçou uma grande oportunidade contra o Grêmio Novo Horizontino, 80 minutos com o jogador a mais, acabou não vencendo, mas o Remo hoje ele joga um futebol plasticamente interessante. O Atlético Paranaense para mim já foi, o Curitiba também. Mas enfim, Tim, sequência por sequência, momento por momento, bastidor, tudo esse momento vale. Quem são seus candidatos a acesso? Faltando agora sim para todas as equipes, apenas 2 jogos para o final da segundona, maestro. Tiagão, as 2 primeiras vagas aí para mim bem consolidado, bem encaminhado. O Curitiba nem se fala, para mim é para brigar aí, deve ser o campeão dessa Série B. O Atlético Paranaense pela força do time, pelo crescimento do time nesse momento, é um time que vem jogando muito bem também, tem um elenco muito qualificado, treinador muito qualificado, então essas 2 vagas para mim consolidadas. A questão do tropeço da Chapecoense hoje, para mim ela deixa em aberto essa terceira e vaga, mas é bom lembrar que os times tendo dificuldade em casa. O Goiás pegou 2 jogos decisivos em casa, não ganhou, perdeu para a Chape e perdeu para o Atlético Paranaense. A gente viu um Criciúma ontem não fazendo um grande jogo, né? A gente viu a Chape agora, a Chape dias atrás perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, hoje perdeu para o América. O Remo teve dificuldade contra a Chapecoense lá, né? Empatou, cedeu o empate ali nos minutos finais. Então essa questão da pressão, dessa questão do psicológico, quando joga em casa,
casa, com a arena cheia, com casa cheia, os times estão tendo essa dificuldade. Então essas outras vagas estão em aberto. A tabela ainda continua tranquila para a Chapecoense. Para mim, a Chape ainda tem essa situação aí tranquila, tanto que perdeu hoje, não saiu do G4, caiu de posição, foi para a quarta colocação, embolou a parte de cima, mas a tabela da Chape, se a gente falar na parte da teoria, os times que ela vai enfrentar são times que não tem tanto peso assim como o Criciúma. Criciúma e Chape, para mim, tem os dois jogos finais aí um pouco mais tranquilo, né? Mas é bom a gente lembrar essa situação dos tropeços, tá acontecendo, toda rodada tá acontecendo um tropeço, um time que tá brigando pelo acesso, tá perdendo pontos diante de times que estão na parte de baixo da tabela. A tabela de Remo e Goiás é um pouco mais complicada. Agora eu tô com você, o Remo tá jogando bem, o Remo tá fazendo bons jogos aí, tem um elenco muito forte, depois que o Guto Ferreira chegou, o time do Remo cresceu, o Goiás tem a força do seu torcedor, Fábio Carilli chegou mesmo com dificuldade, conseguiu uma vitória importante na última rodada diante do Cuiabá, então o Goiás está muito vivo também na competição. Agora, se eu for analisar a questão de tabela, dos times que faltam, para mim a Chape ainda tem uma tabela tranquila, deve conseguir uma das vagas aí, e aí aquilo que a gente falou durante a semana passada, essa semana, Goiás, Remo e Criciúma vão brigar pela quarta vaga. Tomara que tenha tropeços da Chape, tomara que tenha tropeços do Criciúma, até pra gente ver aí, quem sabe, uma possibilidade no último jogo, Remo e Goiás. Empate subiria os dois, mas para isso acontecer, Chape tem que tropeçar, Criciúma tem que tropeçar também, Remo e Goiás ganharem na próxima rodada. Já temos duas equipes matematicamente rebaixadas para a Série C. A primeira rebaixada foi o Paysandu, há 2 rodadas atrás, né? E agora o Volta Redonda também está matematicamente rebaixado para a Terceirona. 2 equipes rebaixadas para a Série C. Sobe mais um pouquinho para a gente lá, por gentileza. Teve mais superchat chegando lá. O Marco Antônio Gabriel mandou R$2. Qual a combinação para subir em Goiás e Remo? Daqui a pouco a gente faz essa conta aqui. Já me ajuda aí, Tim. Não é fácil, não. Não é fácil. Tem que ter tropeços, né? De Chapecoense e Criciúma. E tropeços, assim, pesados, né? Perderam os jogos. Tim, mas aí que tá. Não vejo como... Perdeu os 2 jogos. Perdeu os 2 jogos, talvez, pro Remo... Talvez um empate e uma derrota. Um empate e uma derrota. E o Goiás vencer, né? E o Goiás, não é difícil, não. O Goiás vencer nessa rodada, o Novo Horizontino, já elimina o Novo Horizontino. O Remo venceu o Avaí, que aí o Remo vai para 62. O Goiás vencendo, ele vai para 61. E o Remo vai para 62. Então aí terminaria o Goiás com 62 e o Remo com 63. Rapaz, acho que não dá, porque aí o último jogo... Não, mas tem que... vai ter que ter esse 62. Tem que ter 2 tropeços de Criciúma e Chapecoense. A Chapecoense, ela tem 58. Então, nesse cenário, o Goiás subiria com 62 pontos, ok? A Chape tem que vencer, pode vencer um jogo só e o Criciúma também. Ela só pode vencer um jogo, não pode nem vencer e empatar. Justamente. Porque senão ela chega a 62 pontos, ela já tem 17 vitórias. O Goiás tem 16. Aí vai pro saldo de gols, né? O saldo de gols, nesse momento, o Goiás perde feio. O Chapecoense tem 17 de gol, né, de saldo de gol, e o Goiás tem apenas 6. Então, essa é a combinação. O Criciúma poderia fazer só mais uma vitória, a Chapecoense também, e o Goiás, uma vitória e um empate. A matemática é Remo e Goiás nessa. Tem que fazer 4 pontos. Jogos. Tem que fazer 4 pontos, né? Vencer os 2, vencer a próxima rodada e um empate na última. Então o Remo terminaria com 63 pontos, o Goiás com 62. O Criciúma e a Chapecoense, para não chegarem a 62 pontos e tirar a vaga do Goiás, teria que ter só mais uma vitória. Ou seja, ficariam com 61 pontos, o Goiás com 62. Então a matemática é essa. Goiás vencer na próxima rodada e empatarem na última. Aí os 2 farão 4 pontos. Remo terminaria com 63, Goiás com 63. Chapecoense perder um dos 2 jogos que restam para ela e o Criciúma também. Cara, não é difícil essa combinação, Matheus, porque assim, a Chapecoense hoje ela se complicou feio a competição. E ela tem agora um jogo fora de casa, né? Ela tem um jogo fora de casa, jogo complicado. O Criciúma faz mais um jogo em casa. Mas o Criciúma tá jogando o quê? Que tipo de segurança o Criciúma passa aí de uma vitória no próximo jogo fora de casa contra o Botafogo? Pega o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima rodada. O Botafogo desespero para fugir do rebaixamento. Sim. É um jogo pesado para a equipe da Chapecoense. O empate já dá pra gente. É um resultado interessante. A Chape pega o Volta Redonda fora de casa. O Volta Redonda já rebaixado. É um pouquinho mais complicado, né? Aí é um pouquinho mais claro. Mas pode ser na última rodada. Você tem que perder um dos 2. Mas a Chapecoense no último jogo pro Atlético. Eu não tenho esperança nem de vitória do Atlético, de empate. Então a derrota tem que ser nesse. Não, vocês acham mesmo que... Coloca aqui essa possibilidade, né?
O Goiás com a possibilidade de acesso e a Chapecoense precisando da vitória contra o Atlético na última rodada. Né? A Chapecoense vai vencer ou não o time do Atlético na última rodada, pela rivalidade, por tudo que existe aqui? 3-0 fora o chapéu. Para ficar bem claro, pro torcedor do Remo e do Goiás, o que tem que acontecer nessa próxima rodada. Chapecoense perder pro Volta Redonda fora de casa, Criciúma perder pro Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma em casa. Goiás venceu o Novo Horizontino, Remo venceu o Avaí. Aí pronto. Aconteceu isso, último jogo, empate 2. Cara, eu nesse momento eu cogitaria, se eu fosse torcedor do Remo e do Goiás também, eu torceria demais para essa combinação. Primeiro porque o último jogo lá, não fosse assim, né, seria um jogo de compadres, de amigos, de irmãos. Mas do ponto de vista do desgaste técnico, do ponto de vista financeiro, seria muito interessante as duas equipes precisarem apenas de um empate. Eu já acho que a Chapecoense vai subir. Você acha que vai? Ficará entre Goiás e Remo. Você acha que mesmo depois dessa derrota hoje? Eu acho que sim. É porque o jogo da Chape é contra o Volta Redonda, tem que ser um tropeço muito grande, né? Tropeçou hoje, um tropeço contra um time que ainda estava brigando. Não, agora vai pegar um time rebaixado. Né? Mas futebol é o esporte que mais acontece, Zé. Só que tem o que tá tendo de mala branca. E essa mala branca, ela tá transformando as equipes mais fracas nessa reta final de Série B. O América hoje, do ponto de vista matemático, ele precisava da vitória? Talvez não, o América não vai cair. O América não vai ser rebaixado. Ele ainda tem 2 jogos, um em casa. Então a situação do América para rebaixamento, ela é praticamente resolvida. E o América hoje jogou um futebol espetacular. Alguém aqui nessa mesa, alguém em casa, que está vivendo nesse momento, me dando audiência espetacular. Estamos ainda com 2.700 aparelhos conectados, fora a audiência do FM e também do radiosnet.com, que é gigantesca. Alguém aqui no mundo, no planeta Terra, duvida que a gente teve mala branca para a equipe do América? Você duvida? Claro que tem, gente. Marca pro América. Sem dúvida. Não teve não, Tim? A tendência que teve. Não encha dinheiro no Volta Redonda. Não foi igual o torcedor aí tá falando, 10 milhões pro Volta Redonda. Não, aí é loucura. Não, isso aí é impossível. Aí é loucura. Uma mala, mala branca. Pô, mas não vale a pena? Junta aí, faz uma associação. Manda 200 mil de um pro Volta Redonda, 150 mil. O mala branca, Thiago, numa penúltima rodada, é uma mala de 300, 400 mil. Tá doido, já ajuda muito. Não, mas sei que vai ter pro Volta Redonda, vai ter pro Botafogo de Ribeirão Preto pra tirar ponto do Criciúma. O Remo também tem que ficar de olho, porque vai ter malha branca pra equipe do Avaí. Isso sempre acontece. Não sei do Goiás, porque o Goiás é um confronto praticamente direto, né? Goiás e Novo Horizontino no domingo, quem perder pra mim tá fora. E se empatar, a possibilidade dos dois ficarem fora. Por mais que esse tropeço da Chapecoense deixou a coisa um pouco mais viva aí nessa briga aí. Mas, sem dúvida nenhuma, mala branca tá acontecendo por todo aí na final.